Olá, meu nome é Ana Beatriz de Jesus Silva Ferreira, estudante de Direito da UFPE, e venho aqui apresentar o meu trabalho de PIBIC, a construção do direito de refúgio no Brasil sob a ótica da retórica analítica de Bauweg. Meu orientador neste projeto foi o professor Pedro Parini Marques de Lima, da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, vinculado ao Departamento da Teoria Geral do Direito e Direito Privado. O objetivo da presente pesquisa é estudar como se deu a construção do direito de refúgio no Brasil, através da perspectiva da retórica analítica proposta por Bauweg. No intuito de realizar uma abordagem múltipla do tema, foi realizada a divisão do objeto de pesquisa em 5 objetivos específicos. O primeiro foi explorar a construção do direito de refúgio no Brasil, pela perspectiva histórica entre a Convenção de 1951 e o ano de 2020. Considerando como as mudanças ideológicas ocorridas no âmbito do governo federal brasileiro impactaram a estruturação do direito ao refúgio no país. A segunda foi refletir sobre as razões que levaram à mudança de perfil das pessoas solicitantes de refúgio no Brasil no período de 2015 a 2020. Já o terceiro versa sobre examinar a recepção dos refugiados no Brasil pelo governo e pela sociedade civil, evidenciando as dificuldades enfrentadas por eles em busca de uma vida digna. Este terceiro objetivo se relaciona intimamente com o quarto, que é estudar o desenvolvimento da xenofobia no Brasil, considerando o preconceito racial e a intolerância religiosa já presentes na sociedade brasileira. O quinto, por fim, foi analisar documentos jurídicos relevantes através do método da retórica analítica proposta por Bauweg, evidenciando o caráter científico do direito expresso pelo caráter descritivo da análise, procurando entender, a partir de um caso concreto, como se dá a construção do discurso jurídico na proteção dos refugiados no Brasil. O documento jurídico selecionado para ser feita a análise foi a Ação Civil Ordinária 3.121, de Roraima. Os objetivos de desenvolvimento sustentável atingidos por esta pesquisa foram 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia limpa e acessível. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. O deslocamento forçado de dezenas de milhões de pessoas todos os anos é resultado das mudanças políticas, econômicas, sociais e climáticas constantes que o mundo enfrenta. Nesse contexto, é importante destacar que, de acordo com a ONU, o mundo vive a pior crise humanitária do século, protagonizada pelos refugiados, visto que nunca antes, na história da humanidade, um número tão grande de pessoas foi obrigado a deixar seus lares. Segundo a Acnur, na última década, pelo menos 100 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar. A tendência de aumento no número de refugiados se mantém ano a ano, resultando em quase 80 milhões de pessoas refugiadas até o fim do ano de 2019. Esse número, que representa mais do que 1% da população mundial e cerca de 40% dessas pessoas são crianças e adolescentes. O crescimento no número de forçadas a se deslocar ultrapassa, inclusive, o crescimento da população mundial. O interesse da comunidade internacional na proteção dos refugiados se iniciou na segunda metade do século XX. E desde então, esta tem realizado esforços de modo a reconhecer e garantir a proteção dos refugiados, estabelecendo os direitos de proteção especiais a estes, que não se estendem aos demais imigrantes, vista a sua situação de vulnerabilidade. No Brasil, a Lei 9.474, de 1997, disciplina a matéria relativa ao acolhimento e proteção dos refugiados, em consonância com as convenções que tratam do tema no âmbito internacional e regional, se utilizando inclusive da definição ampliada de refugiado, trazida pela Declaração de Cartagena, de 1984. As metodologias de pesquisas eleitas para a construção do trabalho foram da pesquisa exploratória e o da pesquisa descritiva. No tocante à análise da retórica da Ação Civil 3.121,
foi utilizado o método da retórica analítica desenvolvido por Bauweg. Bauweg entendia a retórica como algo mais complexo do que um conjunto de técnicas e estratégias de persuasão a serem aplicadas ao discurso, de modo que a retórica possui 3 níveis ou dimensões: a material, a prática e a analítica. Ele ainda dividiu a retórica analítica segundo o quadro que pode ser visto na tela. O primeiro tema discutido neste trabalho foi a perspectiva histórica da construção do direito de refúgio no Brasil entre os anos 1951 e 1920. O interesse do Brasil na proteção dos refugiados durante a década de 1950 e 1960 era motivado pelo desejo de se integrar na comunidade internacional e trazer mão de obra qualificada para o país, de modo que a recepção dos refugiados estava condicionada ao interesse nacional. Nesse contexto, o Brasil assinou a Convenção de 1951 em 1960, porém manteve as limitações temporais e geográficas, que só foram superadas posteriormente, a primeira em 1972 e a segunda em 1981, após a redemocratização do país. A perspectiva de imigração e o recebimento de refugiados, enquanto questão de segurança nacional, perdurou durante todo o período da ditadura militar, que compreendeu de 1964 a 1985, extinguindo os parcos esforços realizados pelo país no acolhimento de pessoas refugiadas. De acordo com Amorim, mesmo tendo se comprometido com as regras internacionais de proteção dos refugiados desde os anos 50, o Brasil somente foi abrir-se definitivamente à sua acolhida após a última redemocratização. Nesse sentido, é importante destacar o papel da Igreja Católica no Brasil, no sentido de acolher os refugiados. No tocante ao segundo objetivo específico, as grandes mudanças nas solicitações de refúgio recebidas pelo CONARE foram ocasionadas pela crise político-econômica da Venezuela, a partir de 2016. Entre estas mudanças, podemos citar os números recordes de solicitações de reconhecimento da condição de refugiados, que desde 2016 é liderado pelos venezuelanos, e o reconhecimento pela primeira vez da situação de grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, resultando na adoção de procedimentos simplificados para a determinação da condição de refugiado de solicitantes venezuelanos. É importante destacar ainda o caráter político desta decisão do CONARE, que ocorreu em contramão às medidas de perspectiva securitária da migração adotadas pelo governo federal e em função da forte oposição deste aos governos de ideologias políticas diferentes. A esse fato, podemos contrapor a situação do solicitante de refúgio do Haiti, país que enfrenta forte crise política e econômica agravada por desastres naturais. Seus nacionais, no entanto, raramente possuem suas solicitações de refúgio deferidas pelo Estado brasileiro. O terceiro e o quarto objetivos específicos foram unidos no tópico a recepção dos refugiados no Brasil e as dificuldades a serem enfrentadas em solo brasileiro. A proteção ofertada aos refugiados pelo Estado brasileiro é fundamentalmente formal. Ainda que este possua uma legislação avançada nesse sentido, segundo Silva e Fernandes, o Estado em si não está preparado para acolher os refugiados e não oferece o suporte necessário para o estabelecimento e a manutenção deste no país. A tarefa de prestar assistência material, bem como efetivar o acolhimento e integração do refugiado na sociedade, recai, portanto, sobre a sociedade civil, ONGs e instituições religiosas, em especial a Igreja Católica, com forte tradição no acolhimento de refugiados no Brasil. Foram identificados 4 principais problemas que dificultam a vida dos refugiados que buscam proteção no Brasil. São eles: os obstáculos na adaptação e no acolhimento, o domínio da língua portuguesa e o preconceito, expresso na forma de racismo e xenofobia. Além da discriminação oriunda por raça, classe e gênero, existe também o desconhecimento da sociedade acerca do que significa ser refugiado. Essa não entende a situação peculiar que enseja a fuga do país de origem, uma situação de vulnerabilidade. Segundo Amorim,
Comumente, o termo refugiado é confundido com exilado ou expulso, ou ainda extraditado, que remete sempre à ideia da prática prévia de um crime, o que não é o caso. O quinto objetivo específico trata da análise retórica dos votos da ministra Rosa Weber e do ministro Alexandre de Moraes na Ação Civil Originária 3.121, de Roraima. O discurso jurídico, ainda mais que os outros, necessita demonstrar um forte poder persuasivo. O convencimento buscado com sua emissão, ainda que explícito, se utiliza primordialmente de ferramentas retóricas mais sutis que o patos. A legitimidade objetivada por este tipo de discurso se fundamenta principalmente no exercício do logos e do ethos. É a junção entre a noção de poder e saber no conceito de competência que garante que o poder não seja completamente arbitrário e que o saber tenha sua relevância apenas em certos domínios, isto é, ali onde existe a autorização para que seja produzido. Em consonância com o exposto acima, durante a análise dos votos foi constatado um uso mínimo do patos, concentrando-se os ministros no uso do logos e do ethos como ferramentas persuasivas. Por fim, ainda que a primeira definição legal de refugiado, que foi criada na Convenção Relativa aos Estatutos de Refugiados de 1951, seja utilizada até os dias de hoje, ela sofreu modificações que amplificaram de modo a atender às novas situações que geram refugiados. A proteção dos refugiados também passou a ser objeto do direito regional, como pode ser aferida na Declaração de Cartagena, de 1984. Esta trouxe inovações ao aproximar a proteção internacional dos refugiados aos direitos humanos. A realização da pesquisa permitiu concluir que os esforços mais concretos de realização pelo Estado brasileiro para o reconhecimento e a proteção dos direitos dos refugiados somente vieram após a redemocratização do país. As leis número 9.474, de 1997, que implementa o Estatuto dos Refugiados de 1951 no Brasil, e a lei número 13.445, de 2017, que institui a Lei de Imigração, representam um novo paradigma no tratamento de estrangeiros no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que consolidam os princípios de proteção aos direitos humanos e aos direitos dos refugiados, pelo menos formalmente, rompendo então com a perspectiva de segurança nacional em que o tema era tratado até recentemente. A análise retórica da ação civil originária 3.121 do estado de Roraima remonta sua importância a uma compreensão mais consciente da relação entre retórica e direito, no sentido de que, assim como todos os sistemas humanos de conhecimento, a retórica assume um papel bastante importante no estabelecimento do que pode ser considerado conhecimento, verdade. Ao se estudar a retórica analítica, se procura entender como as estratégias retóricas são empregadas na construção da retórica material, no caso, o próprio direito. Agradeço à Universidade Federal de Pernambuco, à Propesc e ao CNPq pelo apoio na realização desta pesquisa, ao professor Pedro Parini pela sua orientação e à minha família pelo suporte durante a realização da mesma. Obrigada.